E aí, pessoal, tudo bem? Você deve estar se perguntando o que, que o pai do Chico de O Auto da Compadecida tem a ver com Diablo 4. E na verdade esse é um vídeo em resposta a esse comentário aqui que é muito importante. Em relação ao meu vídeo anterior, em que eu falei sobre valor gerado pelo acesso antecipado, e aí eu quero trocar uma ideia aqui com vocês sobre isso. Ele fala que eu não coloco fé em acesso antecipado porque eu já me fudi assim antes. Eu já tive amigo que pegou férias para jogar D3 e não conseguia entrar porque o servidor estava lagado, ou com fila, ou uma bosta. E sim, eu lembro disso, eu estava lá, no meio de todo mundo. E justamente por isso eu fiquei 6 meses falando que eu não ia comprar essa versão Deluxe. Comprei o Ultimate, aí ó, que bosta. Não me arrependo. E aí ele fala dele mesmo que ficou na fila de WoW Clássico, e tantas outras pessoas que passaram raiva em dias de lançamento de jogo. Eu lembro de outros lançamentos de jogos que foram traumáticos, porque o negócio não estabilizava, porque era muita gente querendo jogar, porque era um monte de bug interminável que acontecia. E se você me perguntar se eu acho que isso pode acontecer com a Blizzard, com o Diablo 4, eu vou falar que sim. Por mais que eu acho que não, por mais que um monte de gente ache que não, por mais que um monte de gente diga, não, mas a empresa você teve muito tempo para se preparar e evoluir, aprendeu muito com isso, aprendeu muito com aquilo. Cara, eu conheço um monte de empresa por dentro por questões do meu trabalho. E tem empresa que você olha por fora e você fala, nossa, que Fortaleza, uma das empresas mais confiáveis do mercado. Olha que exemplo de eficiência. Quando você olha por dentro, você fala, cara, esse negócio só funciona por acaso, por sorte, porque é Jeová que está mantendo esse negócio funcionando aqui dentro. Porque é uma zona sem tamanho. E não é uma meia dúzia de empresas grandes, respeitadas e consolidadas, é um monte. Talvez se você trabalha numa empresa grande, você deve estar falando, é assim mesmo, é por sorte que o negócio funciona. É horrível. Então, assim, embora tenha tido betas maravilhosos, não tenho crença nenhuma de que esse jogo vai estar perfeito a hora que for lançado. E sim, eu estou preparado para ficar 4 dias olhando para uma fila ou para algum bug ou para alguma coisa que inviabilize a gente completamente de jogar. E aí eu respondi o seguinte, eu fiquei 6 meses ainda exatamente isso, mas tá tão bonitinho ver o hype deles que eu não quero deixar eles frustrados se algo der errado. Se eles estiverem se fudendo, esperando o negócio logar e não funcionando, eu não quero ser o cara que fica de fora falando, falei pra vocês, vocês são tudo otário. Eu não quero. Eu quero estar sofrendo essa dor junto. E aí você pergunta, mas isso não faz de você otário? Sim. E é por isso que eu trouxe o Ariana Suassuna aqui. Sabe por quê? Porque a gente que é brasileiro enxerga valor simbólico naquilo que é estrangeiro. Então, bom pra gente é Shakespeare, bom pra gente é autor estrangeiro, literatura estrangeira. Então, se você lê literatura russa, então é porque você tem algum mínimo de cultura. E a gente tem uns caras aqui que não existe em lugar nenhum do mundo, que tem uma simplicidade com uma profundidade que não existe. O Suassuna é um. E talvez você não dê valor pro cara porque ele é do Nordeste, porque ele é simplesão. E ele fala uma coisa interessante que ele diz, e ele disse várias vezes ao longo da vida, era um dos motes dele, tudo que é difícil de viver é gostoso de lembrar. Tudo que é difícil de viver é gostoso de contar. Por quê? Porque a gente não. Isso daqui não é propaganda pra você comprar Ultimate, não, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, se você não tem esses amigos pra se foder no rolê com você, aí que você não tem que comprar mesmo. Preste atenção onde essa conversa vai. Porque assim, quem me xingou nesse vídeo que eu fiz aqui não entendeu o que eu falei. E aí eu assisti de novo pra falar, cara, será que sou eu que sou disléxico? Será que sou eu que tenho demência e não consigo falar o que eu penso? E eu falei, não, tipo, tá tudo aqui, tá tudo bonitinho. Se a pessoa quer interpretar isso de mim, o problema é dela. Veja bem, uma vez eu estava entrevistando um gestor, um dos caras que eu vim admirar, assim, pra caralho. E aí eu falei, conta aí um momento marcante da tua vida. É, e ele falou, cara, tava indo pro interior, pra um churrasco na casa de não sei quem. Aí o meu amigo, que é todo louco, ele gosta de carro velho, ele tem dinheiro, mas ele gosta de carro velho. Ele comprou uma Pajero lá, a gente foi de Pajero. O negócio ferveu no meio do caminho, a gente chegou no sítio guinchado. E aí a gente podia voltar com o carro da seguradora, mas o cara falou, não, vamos consertar.
E aí era um feriado prolongado e a gente ficou 4 dias. Como a gente ficava só em cima do carro, mexendo no carro, as mulheres, as meninas ali tiveram que tomar conta de todo o churrasco. Aí elas não sabiam fazer, fizeram um monte de coisa errada, estragaram um monte de carne, fizeram um monte de atrapalhada. Aí a gente comeu uma sola de sapato lá. Mas a gente ficou trabalhando e improvisando com o que a gente tinha no carro uns 2 dias seguidos. E aí a gente voltou dirigindo o carro e aquilo deu uma sensação tão gostosa de, olha só, a gente é aventureiro, a gente tem é, capacidade de solucionar os problemas à medida que eles aparecem. E eu sempre quis ser jipeiro, nunca fui, mas tive a oportunidade de ser por um fim de semana com uma Pajero. Eu falei, cara, eu tô entrevistando um cara que ganha tão bem, que já viajou o mundo inteiro, tá me falando um monte de idioma aqui, tá me falando um monte de coisas que eu nunca terei acesso porque eu não tenho esse patamar de vida. E a experiência do cara é de um fim de semana que ele só se fudeu. Aí eu parei pra pensar e peguei um amigo aleatório qualquer. Eu falei, Glauber aqui, que eu lembro desse cara. E aí, uma das coisas mais marcantes, assim, da amizade que eu tenho com o Glauber é, assim, a gente dando uma volta na cidade, no meio do rolê, longe pra caralho de casa, quebra o pedal dele. E ele vem pedalando na bicicleta, com um pezinho pra dentro, assim, com uma bicicleta sem pedal, porque a gente não tinha onde arrumar aquilo. E dando risada, e ele se fudendo e tendo cãibra, e a gente dando risada desse rolê, porque a gente passava na frente de escola, na frente de bar, e todo mundo vendo ele naquela situação degradante. E a gente dá risada disso até hoje. Uma outra vez em que a gente teve que ir pro Rio de Janeiro, porque eu tinha que fazer o pagamento da minha empresa, só que assim, caiu no carnaval, cara. E eu tentei entrar no Rio de Janeiro de carro no carnaval. E eu fiquei parado 4 horas naquela ponte Rio-Niterói, no meio, debaixo de um sol infernal, num carro sem ar-condicionado. E ele só se lascou. E ele tava lá porque a gente era amigo. O cara foi comigo porque eu tinha que fazer essa viagem. E para descontar, né? Uma vez eu tava no fim de semana na casa dele. E aí ele tinha que fazer umas compras para quermesse da igreja lá. E a gente foi para 25 de março. Fui aleatório porque eu tava lá sem fazer nada. Numa época em que a gente ia na casa dos outros quando não tinha nada pra fazer, pré-modernidade. E, cara, eu fiquei acho que um domingo inteiro, não lembro se foi um sábado agora, carregando um monte de sacola no meio de um monte de gente, não conseguia nem andar, nem respirar. E foi um dia em que eu voltei pra casa com as mãos fodidas. E ele, com baita peso na consciência, ele falou, cara, seu dia foi uma merda, só porque você quis me ajudar, me desculpa. Eu falei, você lembra da viagem que a gente fez pra Kissamã? Ele começou a dar risada, falou, ah, então tá pago, tá pago. E o que isso tem a ver com o Diablo? Nada, nada. Eu tô aqui aleatoriamente falando de histórias que ah, a possibilidade de esse servidor ele abrir e todo mundo ficar puto ali é muito grande. Quer dizer, muito grande. Existe a possibilidade. Você não pode negar que existe. Você pode dizer que é improvável, mas você não pode dizer que é impossível os servidores abrirem amanhã e a gente ter pago 100, 150 conto a mais e ficar puto porque não tá conseguindo logar no jogo. Mas conforme eu disse no vídeo anterior, é uma coisa que tem que ser vivida com pessoas que estão aí comigo ao longo dessa correria aí que é a vida. Se eu não tivesse essas pessoas, eu jamais pegaria essa versão. Ah, agora tem uma outra possibilidade também que talvez vocês não tenham considerado. E eu não estou dizendo que ela é a mais provável. Talvez a diferença de pessoas que pegaram a versão base de 350 para a galera que pegou a versão de 450 ou de 500, talvez a quantidade de gente que pegou essa versão mais cara seja tão restrita, seja tão pequena, que talvez a gente tenha um céu de brigadeiro com nuvem de algodão doce nesse fim de semana, porque é uma quantidade pequena de jogadores num servidor preparado para muita gente. E talvez a gente jogue de boa e na terça-feira, a hora que abrir os portão do inferno pra galera toda, talvez o negócio colapse. Por que não? Não dá pra dizer que não. Todo mundo. Eu acho que tem um propósito aí da empresa abrir na terça-feira. Porque tem um monte de gente trabalhando que só vai poder jogar na sexta, cara.
Então, qualquer plano de contenção e qualquer erro a ser descoberto vai poder ser lidado aí com uma flexibilidade maior. Então, muito provavelmente, quer dizer, estou falando muito provavelmente para coisa que não é. Existe sim essa possibilidade da gente jogar com pequenos bugs, mas a quantidade de pessoas ser restrita e a gente ter um fim de semana legal, e depois o jogo colapsar e a gente passar por essa fila desgraçada de jogador não conseguir logar, de jogador ficar tomando desconnect, de jogador ficar tendo bug, ficando puto e falando eu volto a semana que vem, eu volto daqui 2 semanas, e tudo bem, a gente volta daqui 2 semanas e a gente olha pra trás e fala, porra, você lembra daquela raiva que a gente passou? Você lembra, Zé, quando a gente começou a jogar Marvel Heroes e você tava lá na minha casa e a gente tava tentando jogar com os heróis e a gente não conseguia porque o jogo simplesmente deslogava e aí a gente ficou metade da noite assim comendo, tomando café e olhando para uma tela dizendo que o servidor tava muito cheio. Então, se a gente tiver que viver isso de novo, eu no Nordeste, você em São Paulo, é, ah, a gente vai viver. Então, assim, parte do valor gerado pela empresa tá nisso, tá em criar a atmosfera de reunir pessoas que querem fazer o rolê junto. Então, eu não tenho. Eu acho que teve gente que não entendeu na conversa passada quando eu falei que o meu problema não é a pirataria em si, mas é a falta de consciência das pessoas no quanto elas participam de grandes projetos. É que a gente é tão fodido como povo, como nação. A gente vive tão no limite do orçamento que um preço de R$ 350 soa como desrespeito. E eu entendo isso. Soa como desrespeito. Então você olha para essa empresa e você fala, você merece se fuder. Só que a pessoa que não entende que ela é participante de um projeto gigantesco e que ela é financiadora de um projeto gigantesco que vai transformar a vida de um monte de gamer aí, a pessoa que não tem consciência disso é a mesma que quando roubam o step do carro dela no estacionamento, ela fala, tomei no cu, mas também não vou me fuder sozinho, vou no desmanche também, que foda-se. E aí você vai no desmanche e você alimenta essa indústria. Tudo bem, você comprou um pneu muito mais barato. Só que quando esse pneu saiu do estoque, ele gerou um pedido. E esse pedido vai ser realizado por alguém que vai no estacionamento e que vai roubar um outro step. Comprar celular roubado é a mesma coisa. Ah, mas qualquer coisa depois desse mais aí é você ignorando o karma e ignorando a sua participação de formiguinha, de grão de areia, a sua participação ínfima nessa coisa que é a sociedade e que você não consegue entender o resultado dos estímulos e das ações porque você acha que não existe já que você é um só. Só que quando você multiplica por todo mundo, você dá a quantidade de roubo de carro que a gente tem, você dá a quantidade de roubo de celular que a gente tem, você dá a quantidade. E tem casos de empresas que precificam tudo isso, a Microsoft. E tem outras empresas que não. Então, se eu acho que esse jogo ele vai ser pirateado por uma galera, eu acho que esse jogo vai ser. Se houver condições, se houver brecha, se houver, vai ser pirateado por uma galera. Assim como jogos do PlayStation 2 foram pirateados a rodo, como o Anderson falou no vídeo anterior, e participaram. Esses jogos de 5, 10 reais foram tão pirateados por tanta gente que não tinha condições de pagar pelo jogo original, porque a Sony nem queria vender nada original aqui no Brasil para um monte de jogo. E participou da infância de tanta gente que criou uma legião de fãs de determinadas franquias que hoje estão comprando a continuação dessas franquias para PlayStation 5 e estão pagando R$ 300 no jogo. R$ 200 no jogo. Então você vai dizer que a pirataria não beneficia empresas? Beneficia. Agora então eu encontro um exploit e vou fazer o uso dele porque você é esperto pra caralho, os caras vão se fuder na minha mão. Você não entende o quanto você é participante disso. Querer retirar a sua parte da participação, da pequena participação que você tem nesse projeto gigantesco, é um negócio meio zoado, porque seria mais ou menos como eu chegar pro cara do sítio, onde eu fui com o cara lá com a Pajero, onde a gente ficou lá comendo o churrasco zoado que as nossas mães fizeram, e chegar e falar assim, o cara não me cobrou, ele não pediu dinheiro da estadia, lá se fodeu, otário. Você desperdiça a oportunidade de passar de um grande projeto e talvez você não consiga entender que isso
tem efeito sobre a empresa porque você não está querendo enxergar por quê? Porque 350 é muito para você, que está fazendo um sacrifício muito grande. Só que isso, assim, é trigger para uma outra conversa de muito tempo que eu não tenho para fazer agora. Talvez um, um determinado grupo da sociedade, querendo seu voto, tenha captado ressentimento na sua vida, a vida inteira. Do tipo, olha, tem bilionário que come lagosta, tem bilionário que come isso, tem gente rica que faz aquilo, e você é um fudido, então você tem o direito ao ressentimento. E se existe é porque você tem o direito de ter direito caralho. Você tem que ter a hombridade de olhar para uma Ferrari na rua e falar, eu não tenho condições de ter um carro desse. E eu vou com o meu carro aqui para onde eu quiser, porque eu tenho condições de bancá-lo. Agora a gente não pensa assim, por quê? Porque a nossa sociedade como um todo está sendo martelada com porrada o dia inteiro. Você tem que ter, você merece. Se você não pode, então compra da China. Se você não pode, então faz essa parada que. Eu não sei, cara. Jogar Diablo por 350 conto é fantástico. Se eu não tenho 350 conto, eu vou jogar HOTS com os meus amigos e tá tudo bem, é de graça. É, é, se você me der a opção de, de, de simplesmente pegar o meu dinheiro de volta e jogar a versão Ultimate, eu vou dizer que eu não quero. Por quê? Porque eu quero que essa porra dessa empresa aí, filha da puta, fique podre de rica e que ela use todo esse dinheiro pra fazer o Diablo 5 e mais jogos pra gente. Não quero prejudicar a empresa, eu quero ser participante em tudo isso, para que coisas se desenvolvam a partir disso. E é por isso que no vídeo passado, vocês me desculpem, mas eu falei muito claramente que era uma opinião pessoal. Agora, se você quer esses 500 conto de volta e você quer que que a empresa se foda, aí é a sua visão de mundo e tá tudo bem. O que você não pode é tentar carregar uma regra para todo mundo. Então eu não estou aqui dizendo que você não pode dar o refund. Não estou dizendo que você não pode fazer isso. Eu só estou dizendo que eu acho estranho essa vontade de estar sedento por um jogo querendo que a empresa se foda. É só isso. Só isso. O que cada um faz com a sua cópia. Eu estou incentivando o cara aqui a craquear o Windows para o computador novo dele. Quem sou eu para querer... Eu não sou arauto da justiça e dos bons costumes. Moral nem existe para começar história. Não tô puto.